Olá, voltamos às nossas histórias, nossos causos. E essa agora começa em fevereiro de 1986. Como eu expliquei no vídeo anterior, na primeira semana de janeiro de 86, eu estava lá no primeiro dia, lá no DRS-7, para saber o resultado, se eu tinha ficado no exército ou não. Grande era a expectativa, mas deu tudo certo, fui selecionado e fui designado para me apresentar no início de fevereiro, lá no CPUR do Recife, no Centro de Preparação de Oficiais da Reserva do Exército Brasileiro. Não sabia muito o que me esperava, mas eu tinha recebido uma palavra de um sargento na seleção, dizendo que eu estava diante de uma grande oportunidade e que eu não deixasse passar essa oportunidade. E de fato foi o início de uma grande jornada que levou aí praticamente a 35 anos de vida militar. E começa ali. Semana zero, cheguei com grande expectativa, o mês de janeiro demorou muito a passar, mas ali eu estava na semana zero, junto com mais 219 alunos. Esse foi o corpo de alunos que foi aprovado, foi selecionado depois das provas escritas, exames psicológicos, exames de saúde. E estava ali a representação daquilo que eles diziam que era o melhor, que era o que tinha de melhor na juventude do estado de Pernambuco naquele ano. Eu achava muito estranho estar ali, mas os propósitos de Deus, os desígnios de Deus, a gente não pode questionar, né? Semana zero era o que no exército? Adaptação, pura adaptação. Cortar o cabelo, botava praticamente a mão aqui em cima e passava a máquina o que sobrasse. E aqui em cima dava uma paradinha, baixava aí na máquina 1,5, só para ficar no padrão. E ali a gente estava cortando o cabelo, conhecendo a unidade, olhando os alojamentos. Foi dividido esses 220 alunos em 4 pelotões. Eu fiquei no terceiro pelotão, ganhei o número 39 e o nome de guerra Manuel. Então eu era o aluno 339 Manuel, do terceiro pelotão do CPUR do Recife, do ano de 1986. Esse número me acompanhou durante muito tempo, inclusive era o meu número de capacete, tá? 339, número de boné, 339. Atividade física, no padrão já que eles estavam querendo, corrida interna, corrida na rua, cântico de algumas canções militares já no padrão, ordem unida básica, sentido, cobrir, firme, descansar, sentido, direita volver, esquerda volver, meia volta volver, ordinário marche, marcar passo, sentido, firme, cobrir. Essa era a rotina da semana zero. Um período de seleção final também, porque nessa fase alguns alunos também desistiram e outros foram chamados para iniciar essa jornada que era a formação do oficial temporário no Exército Brasileiro em 86. A gente não sabia ainda quais eram as armas que quadram o serviço que a gente ia pegar, mas eu vou contar isso no próximo vídeo porque o CPUR praticamente forma 3 cursos, aliás, 6 cursos. São 4 de armas, um quadro e um serviço. Infantaria, engenharia, artilharia e comunicações, são as armas, o quadro de material bélico e o serviço de intendência. Mas essa história vai ser contada depois, na medida que eu for repassando aí o ano de 86 para vocês, tá bom? Período básico puxado, acorda cedo. Na verdade eu desci o morro de madrugada, 4h30, 5 horas da manhã eu já estava de pé. 6 horas eu estava no ônibus, 6h30 no máximo já estava lá em Casa Forte. Descia na parada do Parnamirim, pegava um pedacinho a pé, acho que 1,5 km talvez, e chegava no CPUR, ali adentrava e começava as atividades entrando em forma. E como eu falei,
começava esse processo todo de ordem unida, né, de adaptação mesmo. E a gente começava assim, era pauleira, como a gente chama no exército, né? Aí veio o grande drama e uma história para ser contada muito interessante. Definidas as turmas, os pelotões, eu cheguei em casa com a comunicação de que nós teríamos uma entrada solene no CPUR, que era o início do curso de verdade, e era a oportunidade dos pais estarem juntos, né, lá nesse momento, nesse local. E eu sofri um pouquinho nessa etapa porque foi nos dada a missão de alugar um terno completo, calça, camisa manga comprida e o paletó, gravata, sapato preto social, terno completo. Só que para quem morava no morro como eu, na favela praticamente assim, lá na periferia do Recife, eu não tinha nem o que vestir, eu não tinha nem um terno, nem uma camisa manga comprida, não tinha nem uma calça social, sapato social, tá de brincadeira. Eu contei no vídeo passado que eu terminei o ano de 1985, com a calça do Correio, amarelinha, aliás, azul, e que chute rasgado, a camisa era a camisa da bata da escola, e uma outra camisa que eu tinha, eu não lembrava de mamãe ter comprado não, foi doada mesmo. A gente recebia algumas doações, tia Maria, tinha Zefinha, morava em Olinda, trabalhava em casa de família, né? Então elas de vez em quando separavam as roupas lá, que o pessoal resolvia doar, e era a roupa que eu tinha. E eu passei ali uns 2 dias, 3, na verdade, no final de semana, muito tenso, muito preocupado. O ingresso era na segunda-feira de manhã. Eu não tinha como encontrar roupa, não tinha como alugar roupa, não tinha a menor ideia. E no domingo já, eu acho que à noite, uma grande amiga nossa, eu diria que foi um anjo de Deus, que foi lá em casa. E encontrou aquele clima meio pesado, eu estava até chorando já, desesperado, porque no dia seguinte, como é que eu iria conseguir essa roupa, esse uniforme, né? Na verdade não era uniforme, terno completo para a aula inaugural do CPUR. E a cabeça coçava, mas não tinha saída não tinha como, eu ia faltar, não sei como é que seria não. Talvez eu fosse até punido por ter faltado a aula inaugural, ou até desligado, não sei. Mas aí a dona Carminha, muito conhecida no Alto da Brasileira, chega lá na minha casa e pergunta a mamãe por que é que eu estava chorando. Chegou a dizer até um palavrão, por que é que esse freis tá chorando. Ela gostava muito de mim, eu dava uma atenção para ela. Era uma mulher que era alcoólatra, tinha muitos problemas assim, com a família, com a Alta Brasileira. E ela acabava encontrando lá em casa uma espécie de abrigo, de conforto, de respeito, porque conviver com Dona Carminha não era fácil não. Mas eu também tinha um pai alcoólatra, então a gente de repente já tinha experiência e sabia como lidar. Então ela chegou, ouviu aquela situação e disse: Dona Zefinha, não se preocupe não, eu tenho uma solução. Mamãe, como, Dona Carminha? Espera aí que eu vou ali. Aí Dona Carminha foi embora. Demorou um certo tempo. Daqui a pouco, gente, pasmem, chegou Dona Carminha com 100% da solução para aquele grande problema, que era encontrar um terno para que eu fosse para a aula inaugural do Exército. E ela lembrou que todo crente tem um terno. Todo crente assembleiano tem um terno. Olha que glória. Aí ela foi na casa de um avô de Eliane, que a gente não tinha nem expectativa de se conhecer, ter intimidade, ter amizade, namorar, muito menos. Mas ela tinha um avô crente, de família crente. Ela foi em mais 2 ou 3 famílias de crente, falou com as pessoas, explicou o motivo e conseguiu 3 ou 4 ternos naquela noite para que eu pudesse experimentar e ir para a aula inaugural. E, gente, na época tinha um programa de humor chamado Mário Fofoca. Era de um investigador que usava umas roupas quadriculadas
que não combinava nada com nada. E ele era um advogado, um detetive, aliás, um detetive particular, Mário Fofoca. E eu me investi igual ao Mário Fofoca. Por quê? O terno de seu Amaro não deu com a calça do outro vizinho, a camisa do outro vizinho não deu com a calça de cá. Então eu juntei, mamãe juntou ali a calça de um, a camisa de manga comprida de outro, o sapato de outro, o paletó de outro, a gravata de outro, e fez uma roupa que deu em mim, que não tinha mais tempo o que fazer, e a gente montou a farda, e no dia seguinte eu estava na aula inaugural, todo empacotado de roupas de crente. Será que já era um presságio? Será que já era uma promessa? O certo é que a roupa dos crentes do Alto da Brasileira foi que me salvou naquele dia. E lá eu estava de manga comprida, de terno, todo alinhado. As peças não combinavam muito não, mas não tinha importância nenhuma. Estava valendo. Tem um fato também curioso, é que mamãe, com as coisas dela em casa, com a luta de casa, mamãe nunca foi muito boa de horário. Para variar, quando mamãe chegou no CPUR, a turma já tinha entrado, porque a gente entrava marchando, um por um, né? E entrando, até lá dentro e formando os pelotões e começar as nossas atividades ali na escola. Mas ela chegou assim na metade da solenidade, não sei se com Dalvinha ou mais alguém lá do alto que foi com ela. Mas enfim, aconteceu. E um dos grandes mistérios desse ingresso no CPUR, assim, oficialmente, né? Quando eu cruzei os portões do CPUR, foi eu ter entrado marchando naquela roupa com o manto sagrado dos crentes do Alto da Brasileira. O pai de Joel, o avô de Eliane, e eu não sei se o Manuel também do Abacate, que a gente chamava. Eu também não sei se outras pessoas lá contribuíram, mas o fato é que eu entrei marchando garbosamente, que eu era muito vibrador, estava muito feliz com aquele momento e com aquele tempo, vestido de crente. Aí você já entende aí o que é que aconteceu depois dessa história toda, né? Eu acho que aquela unção ficou impregnada na minha pele e não teve jeito. O Senhor mais tarde me mostrou aquilo que Ele queria falar comigo naquele tempo e que mensagem foi aquela. Esse foi o início de uma grande jornada, uma grande oportunidade, treinamento intensivo, mas eu tinha me preparado fisicamente, já que eu queria ser soldado, eu queria enganjar, eu queria ter tempo, ter tranquilidade, ter paz, eu queria fazer uma faculdade à noite e, como eu falei, em casa não dava. E de fato, quando eu cheguei lá no período básico e até mesmo nesse início de jornada, eu fui logo selecionado para a equipe de atletismo do CPUR. Eu tenho algumas medalhas, tenho algumas condecorações da minha ficha. 220 alunos, eu estava sem dúvida nenhuma entre os 5 melhores aptidões físicas daquele ano, tanto na corrida, como na barra, como no abdominal, meio sugado, pista de pentatlo, aplicação militar, enfim, foi parte física. Eu estava com as coxinhas grossas, com o pulmão bem estendido, com capacidade muito grande de aeróbica. Afinal de contas, o treinamento era no Alto da Brasileira, era subindo ladeira, descendo ladeira. Tinha corrida que eu descia ali o Córrego da Areia, Nova Descoberta, passava na Macaxeira, Guabiraba, Brejo, aí Córrego da Areia novamente e subia a rampa do Alto da Brasileira correndo. Então essa parte física no Exército não teve dificuldade nenhuma. Um grande problema que eu tive foi a adaptação quanto à socialização. Essa era a dificuldade. Eu vou contar esse vídeo depois com calma, porque a socialização ela pesou muito nessa minha jornada inicial. O intelectual eu sempre digo que não estava entre os mais inteligentes da turma não, mas talvez um dos mais esforçados, porque eu tinha que estudar bastante, tinha que memorizar bastante as coisas para poder alcançar o objetivo que era estar no primeiro terço da turma daquele grupo de formação. E de fato, dos 220, esse período básico termina eu estando no primeiro terço da turma, o que possibilitou escolher o serviço, o quadro, a arma
que eu quisesse, porque a nota tinha sido muito boa. Mas isso aí é história para outro vídeo. As notas foram saindo, surgindo, e eu melhorando meu condicionamento físico mais e mais, e isso deu pra gente avançar no básico. Eu vou contar um pouquinho da história do acampamento no próximo vídeo, e algumas outras novidades. Por enquanto é só o começo dessa grande jornada, tá bom? Um dia abençoado para quem estiver assistindo esse vídeo.